Capítulo 297 Realidade. O terceiro dia foi mais uma vez, uma lição do venerável Qinling. Gubei, Nili e Lu Piao sentaram-se juntos. Gubei passou secretamente um anel interespacial de espíritos demoníacos para Nili e sussurrou em seu ouvido: Nili, meus subordinados pegaram mais 60.000 e poucos espíritos demoníacos. Bom? Muito obrigado. Aqui estão 600 pedras espirituais. Nili passou um saco para Gubei. Gubei franziu as sobrancelhas brevemente, em seguida, perguntou em tom infeliz: o que você está fazendo? Ele não estava ajudando Nili por uma recompensa. Além disso, esses espíritos demoníacos comuns não valiam muito. Este foi apenas um pequeno favor entre amigos. Ao dar-lhe dinheiro, Nili não estava tratando-o como um amigo. Nili deu um tapinha no ombro de Gubei e sorriu. Eu queria que você me ajudasse a adquirir alguns espíritos demoníacos com linhagem do dragão. Podem ter taxa de crescimento comum. Com as palavras de Nili, as sobrancelhas de Gubei relaxaram quando ele diretamente concordou. Fácil, não há problema. Nili tinha esgotado mais de 200 pedras espirituais na noite anterior. Essa velocidade era simplesmente assustadora demais. A fim de continuar a cultivar sem problemas, ele tinha que pensar em outras maneiras de obter mais pedras espirituais. Simplesmente vender espíritos demoníacos nível Deus ainda estava longe de ser suficiente, de modo que Nili decidiu focar em espíritos demoníacos com linhagem do dragão. No entanto, ele precisava de Gubei para adquirir secretamente os espíritos demoníacos primeiro. Ele só poderia começar a refinar depois que recebesse materiais suficientes. Nesta lição, o venerável Qinling estava lecionando sobre cultivar habilidades de combate. Ele explicou em termos simples, com quase todos os alunos ouvindo atentamente. Nili, ao contrário, estava pensando em outras coisas. Todos na classe tinham ouvido falar dos recentes incidentes através da rede de fofocas. Nili tinha se tornado a pessoa mais extraordinária dentro da classe. No entanto, desde que Nili havia derrotado Long Yuan, ninguém mais se atreveu a provocá-lo. Além disso, Nili também havia se tornado o foco de todas as meninas. Long Yuan calmamente sentou-se num canto, observando Nili. Ela sabia que não era do nível de Nili, desde que ela tinha sido derrotada completamente da última vez. No entanto, ela não poderia sentir o menor ódio por ele. Em vez disso, ele tinha forte curiosidade e desejo de desafiá-lo. Ela queria saber como Nili cultivava. Ele era um homem preenchido com todos os tipos de mistérios. Ela entendeu que se incomodasse Nili, ela só teria sucesso em fazê-lo odiá-la ainda mais. A única maneira de ganhar as qualificações para falar com ele era se tornando mais forte. Desde que ela era jovem, Nili tinha sido a única pessoa de sua idade que tinha batido nela. Ele era o único entre sua geração, que tinha ganhado o seu reconhecimento em termos de força. Além disso, as ações de Nili também tinham a feito reexaminar suas ações passadas, e permitiu que ela mudasse e crescesse como pessoa. Conforme o venerável Qinling continuou a explicar a lição, a classe permaneceu anormalmente silenciosa. Os pensamentos de Nili flutuaram para longe. Ele não tinha visto a sua mestra desde o encontro inesperado no campo da Santa Alma. Ele não podia deixar de pensar se a sua mestra ainda vivia naquele vale. Nili recordou as memórias de sua vida anterior e estava cheio de saudade em direção à sua mestra.
Ele entreteve-se brevemente com o pensamento de visitá-la naquele vale, em seguida, tomou a decisão de fazê-lo. O venerável Qin sorriu. Espíritos demoníacos são o fator mais importante no cultivo de habilidades de combate. Nesse momento, os espíritos demoníacos com os quais vocês estão integrados não são tão fortes. Só depois de ter atingido o reino do destino celestial vocês serão capazes de integrar-se com melhores espíritos demoníacos, especialmente aqueles com linhagem do dragão. Como gênios com raiz espiritual celestial, espero que vocês se integrem com espíritos demoníacos com linhagem do dragão com pelo menos taxa de crescimento nível extraordinário. Isso também irá beneficiar grandemente o desenvolvimento futuro. Ao ouvir as palavras do venerável Qin, muitos dos discípulos de reinos menores suspirarão. Espíritos demoníacos com linhagem do dragão já eram extremamente caros. Um com taxa de crescimento comum custaria 1 a 2 pedras espirituais, mas um com taxa de crescimento boa custaria 70 a 80 pedras espirituais. Aqueles com taxa de crescimento excelente podem até mesmo custar na casa dos milhares. Geralmente, espíritos demoníacos nível extraordinário só foram obtidos por discípulos com boas famílias por trás. Famílias comuns não poderiam obter qualquer um dos dois. Apenas aqueles com grandes apoios seriam capazes. Onde é que alunos como eles obteriam um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível extraordinário? Comparado a isso, seria muito mais inteligente obter um espírito demoníaco nível Deus comum. O preço de um espírito demoníaco nível Deus comum era mais ou menos o mesmo que um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível bom, ou talvez mesmo um pouco maior. No entanto, o preço em si não era tão ruim, e a relação qualidade-preço era ainda bastante elevada. Portanto, um nível Deus comum era como best-sellers entre os discípulos comuns. Quanto àqueles com linhagem do dragão com taxa de crescimento nível Deus, aqueles eram simplesmente impagáveis. Mesmo as 3 grandes famílias tinham apenas algumas centenas de especialistas integrados com espíritos demoníacos com linhagem do dragão nível Deus. Isso era poder estratégico. O pilar central da seita Penas Divinas. Nos últimos anos, tinha havido muitas mortes entre os especialistas no pináculo com espíritos demoníacos com linhagem do dragão nível Deus. Isso era parte da razão pela qual a seita Penas Divinas diminuiu. No entanto, uma vez que a seita Penas Divinas era uma seita poderosa, ela ainda tinha uma base sólida. Enquanto a seita pudesse produzir especialistas mais poderosos com espíritos demoníacos com linhagem do dragão nível Deus, seria uma questão de tempo até que a seita voltasse a seus dias de glória. Foi por isso que o pote do demônio do pesadelo de Nihili era um tesouro absolutamente impagável. Foi também por isso que ele era tão cauteloso toda vez que ele refinava espíritos demoníacos. O venerável Qin varreu um olhar sobre os alunos murmurantes e sorriu. Naturalmente, você só vai se deparar com um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível extraordinário por extremamente pura sorte. Então, se você não conseguir encontrar um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível extraordinário, um com nível excelente já está bom. Devem esperar até que cheguem ao reino do destino celestial. Quando esse tempo chegar, vocês conseguiram ir ao mundo exterior caçá-los por si próprio linhagem do dragão. Vocês vão ser capazes de ter mais tempo para caçar com cuidado. Para aqueles sem antecedentes familiares, tentar obter um espírito demoníaco nível extraordinário ou nível Deus, seria quase impossível.
Jin Yan olhou para Nili e um sorriso de desdém vazou a partir do canto de sua boca. Neste momento, o talento de Nili era mais forte e superava o seu próprio, mas e daí? A família de Jin Yan já havia preparado um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível extraordinário para ele. Basta esperar até que ele chegou ao reino do destino celestial, então ele ia começar a integrar-se com ele. Quanto a Nili, ele ficaria feliz se pudesse encontrar até mesmo com um da linhagem do dragão nível excelente, ou ele pode não ser capaz de nem mesmo isso. Essa era a diferença entre seus status sociais. Mesmo se Nili se juntasse a uma família, essa família pode não estar disposta a fornecer a Nili nem espírito demoníaco nível extraordinário. Se ele se juntar a uma família, só acabaria sendo um cachorrinho. Haveria sempre uma nítida diferença entre ele e os membros de sangue da família. Este foi o caso em todas as seitas, e não apenas na seita Penas Divinas. Os gênios dos reinos menores eram geralmente domados pelas famílias maiores e se transformavam em subordinados, para sempre à mercê de suas respectivas famílias. Embora, é claro, havia alguns gênios surpreendentes que poderiam moldar seus próprios destinos. No entanto, ao longo da história, houve apenas algumas dessas pessoas e todos haviam se tornado lendas. Os membros de sangue das famílias apreciavam riquezas eternas e proteção da família. Mesmo que cometessem um erro, enquanto o castigo não fosse algo semelhante a uma sentença de morte, eles ainda se sairiam bem. Isto era muito diferente dos gênios de reinos menores cujos destinos já foram decididos pelos céus. Se um gênio de um reino menor acabasse morto, não haveria ninguém para lamentar. Este era o reino das ruínas dracônicas, uma seita familiar que tinha progredido para o pico. No começo, os gênios dos reinos menores acreditavam que o mundo era um lugar justo. Mas mais cedo ou mais tarde, eles todos se suavizavam. A maioria deles iria se juntar a famílias e trocar sua lealdade por outros benefícios. Desde que Nili tinha apresentado tal talento chocante, ele atraiu as atenções de muita gente de alto nível. Estes com certeza gostariam de fazer o seu melhor para proteger a vida de Nili. No entanto, à medida que evoluísse, ele deveria sofrer alguma intimidação para que sua força não lhe subisse à cabeça. Isso também o tornaria mais fácil de controlar no futuro. O canto da boca de Jin Yan se curvou em um sorriso frio. Aqueles que tinham vindo de reinos menores todos queriam subir até o topo. No entanto, eles não perceberam que por vezes, havia um abismo intransponível. E Nili estava na mesma situação deles. Eles queriam ver a que alturas Nili chegaria sem aderir a uma família. Durante a aula, Venerável Qinling explicou muitas coisas sobre espíritos demoníacos, assim como seus próprios entendimentos no sentido de integrar-se com eles. Os estudantes grandemente beneficiaram-se com a palestra. Logo a aula tinha acabado. Voltem e revejam o que aprenderam. Se houver alguma dúvida ou algo sobre o que se sentem inseguros, por favor, perguntem sobre isso na próxima aula. Venerável Qinling casualmente sorriu. A aula termina aqui. Nili saiu com Lu Piao e Gubei. Gubei olhou para Nili e disse: Nili, ouvi dizer que você vendeu 1 tonelada de espíritos demoníacos nível Deus. Isso é certo? Nili sabia que Gubei com certeza gostaria de perguntar sobre isso. Além disso, Gubei cumpriu com determinação as solicitações do Nili por espírito demoníaco comum. Gubei pode parecer um playboy estúpido, mas ele era realmente um cara muito inteligente.
Gubei riu: se você tem tantos espírito demoníaco comum, não deixe que a boa água flua para o campo de outra pessoa. NT, ditado chinês que diz que você deve manter as melhores coisas para você e sua família. Alguns dos meus primos têm alguns homens que também têm subordinados. Esses caras buscam coisas boas para ganhar o coração de mais pessoas, em termos de recrutamento. Dentre essas coisas, várias centenas de espíritos demoníacos nível Deus funcionam perfeitamente bem. É claro que, se houver linhagem do dragão com taxa de crescimento nível excelente ou acima seria ainda melhor. Quanto aos preços, nós definitivamente não vamos pagar menos do que Li Xingyun. O clã Gu era extremamente grande, e seu poder alcançava todas as partes da seita apenas divinas. Então era natural que eles precisavam de muitos espíritos demoníacos nível Deus. Ni disse: por favor, perdoe-me por não pensar nisso. Nunca passou pela sua mente que Gubei também poderia precisar de algum espíritos demoníacos nível Deus. Ele olhou para Gubei e continuou: você não vai perguntar como eu consegui aqueles espíritos demoníacos nível Deus. Gubei deu a Ni um olhar significativo e piscou. Esse é o seu segredo. Que direito tenho de saber sobre ele? Apenas Lu Piao não conseguia entender do que eles estavam falando. Mesmo se você puder pagar por tantos espíritos demoníacos nível Deus, onde é que vamos encontrá-los? Lu Piao sempre foi franco e sincero. Ele não era alguém que esconderia seus pensamentos. Ni não ia deixar Lu Piao saber sobre o pote do demônio do pesadelo, no caso de Lu Piao vazar a informação por acidente. Por outro lado, Gubei tinha provavelmente adivinhado. No entanto, ele era um cara muito leal, e Ni era bastante grato por isso. Obrigado. Uma vez que eu receba mais espíritos demoníacos nível Deus, eu vou ter certeza de levá-los ao seu pátio. Fazer negócios com Gubei seria muito mais seguro do que fazer negócios com os outros. No entanto, Ni planejava vender uma quantidade maciça que nem mesmo Gubei seria capaz de comprar. Por isso, ele também deve manter relações com Li Xingyun.